Bom dia, quinto ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de história. Então, a aula passada eu terminei falando para vocês que o Dom Pedro I voltou para Portugal, né? Abdicou do poder, entregou o poder, mas ele deixou o filho dele, o Dom Pedro II. O Dom Pedro II jamais dirá isso. Então, o que vai acontecer? Um período que a gente... Por que período regencial? Porque pessoas chamadas de regentes irão administrar o país enquanto o Dom Pedro II estiver crescendo, tá? Esse período regencial vai durar aí cerca de 9 anos, tá? Mas a gente vai ver aqui. O que acontece? O período regencial ele vai durar de 1931, que é o ano que o Dom Pedro vai embora, até 1940, tá? Que é o ano que o Dom Pedro II vai assumir. Só que durante o período regencial, várias revoltas acontecem no Brasil, tá? Essas revoltas, elas acontecem devido às condições de vida da população, tá? Que estavam insatisfeitas com a administração dos regentes, que estavam insatisfeitas com a sua condição de vida. Então, essas revoltas elas vão acontecer ao longo de todo o período regencial. No Pará vai acontecer a cabanagem, no Maranhão vai acontecer a balaiada, na Bahia vai acontecer a sabinada, na Bahia também, na cidade de Salvador, vai acontecer a revolta dos malês. No Rio Grande do Sul vai acontecer a Guerra dos Farrapos. Então, todas essas são revoltas que demonstram a insatisfação ou do povo ou das elites com o governo dos regentes. Então, principalmente devido a essas revoltas, eles vão precisar iniciar o governo do Dom Pedro II o mais rápido possível, para ter novamente no poder uma figura de importância, uma figura que centralizasse o poder, como era o caso do Dom Pedro II, né, que era de uma família real e tudo mais. Então, o Dom Pedro II, com 15 anos, ele vai ser nomeado imperador do Brasil. Como que ele vai ser nomeado imperador do Brasil com 15 anos? Vai acontecer o que a gente chama de golpe da maioridade, porque eles vão reduzir a maioridade de 18 para 15 anos. Então, assim, com 15 anos, o Dom Pedro II vai poder assumir o governo do Brasil, é claro, sempre acompanhado de seus tutores e tudo mais, orientando ele. O governo do Dom Pedro II vai durar 49 anos, porque ele vai entrar em 1840 e ele vai sair em 1889. Ele vai crescer, vai amadurecer e vai envelhecer no trono como imperador do Brasil, tá? E o começo do governo dele é o golpe da maioridade, em que a maioridade vai ser reduzida para 15 anos e aí ele vai poder assumir o governo do Brasil. Vou passar aqui essas fotos que não tem a ver com vocês. Só um minuto. Pronto, pessoal, voltando. Então, os principais acontecimentos do governo do Dom Pedro II, que é conhecido também como Segundo Reinado, são esses. Vão ser 49 anos de governo, vai ter muita produção de café. O café vai se tornar o principal produto brasileiro, o principal produto exportado para outros países. Nós vamos construir nessa época várias ferrovias para poder estar levando o café de um lado para o outro. Nesse período também vamos receber vários imigrantes europeus, ou seja, pessoas que vêm da Europa para trabalhar no Brasil. Vamos também conseguir abolir a escravidão, ou seja, acabar com a escravidão, depois de uma série de leis que vão acabando aos poucos com ela. E vamos também passar pela Guerra do Paraguai, tá? Que é uma guerra entre Brasil e Paraguai. E no fim, o Dom Pedro II vai sofrer um golpe que vai tirar ele do poder. Então vamos lá. O primeiro tópico é a produção de café. O café vai se tornar o principal produto da nossa economia,
tá? E é claro que a mão de obra utilizada vai continuar sendo a mão de obra escrava, assim como era na mineração, assim como era na produção de cana-de-açúcar, tá? Nós vamos construir várias ferrovias para estar fazendo o transporte desse café. Vocês sabem que o Brasil é um país muito grande, então precisava de um meio de transporte para levar essa produção para os portos, para poder ser levada para a Europa. Também, no final do segundo reinado, vai se iniciar as primeiras indústrias no Brasil. Vai começar o processo de industrialização no nosso país, que é quando surgem as primeiras indústrias e tudo mais. Grande parte dessas indústrias vão surgir com os lucros do café. Então, o café e a indústria estão totalmente ligados, porque é o café que vai dar o dinheiro para os investidores abrirem as primeiras indústrias, tá? Um outro ponto importante é que no segundo reinado vai chegar uma leva de imigrantes da Europa, até porque alguns países lá na Europa estavam passando por uma crise, tá? E também porque o governo brasileiro vai incentivar a vinda desses imigrantes, porque eles vão perceber que o fim da escravidão está próximo e que o Brasil vai precisar de mão de obra. Então, se está acabando a escravidão, eles foram buscar mão de obra lá na Europa e também porque eles queriam tentar embranquecer a população, que é uma coisa horrível. Eles foram buscar trabalhadores na Europa para poder se misturar aqui com o Brasil, né? Para poder tentar tornar a nossa população mais branca. Porque nessa época, nos anos 1800, vocês sabem que a grande parte da sociedade era racista. Então, eles não gostavam das pessoas negras, não achavam bonito, achavam que o branco era melhor. Então, o governo brasileiro vai trazer esses imigrantes para trabalhar no Brasil e também para embranquecer a população. Certo? Esses imigrantes vão passar muitas dificuldades porque eles vão trabalhar no campo e lá no campo eles vão ser bastante explorados e também vão ser bastante explorados no início das indústrias, porque ainda não havia leis trabalhistas e tudo mais. Então, esses imigrantes vão sofrer bastante. É claro que alguns vão ter histórias de sucesso, vão criar seus próprios negócios, mas muitos vão sofrer bastante, tá? E eles vieram de vários países da Europa. Itália, França, Líbano, vários países. E por último, não é o último ainda, é penúltimo, temos a Guerra do Paraguai, que é uma guerra que o Brasil vai se envolver nos anos 60, que vai ser com o Paraguai, né? E o Brasil vai ter apoio de Argentina e Uruguai. Vai acabar que o Brasil vai vencer essa guerra, tanto que algumas ruas que existem em Belém são em referência à Guerra do Paraguai. Aquelas ruas ali que cortam o Almirante Barroso, o Maitá e outras ruas ali, elas são nomes de batalhas ou são nomes de pessoas importantes da Guerra do Paraguai, relacionadas à Guerra do Paraguai, porque foi um marco muito importante na história do Brasil, apesar de ter sido um marco muito ruim na história do Paraguai, tá? E, por último, o movimento abolicionista. Quando eu falar de abolição significa acabar com a escravidão, tá? Então, ao longo do segundo reinado, várias pessoas vão lutar pelo fim da escravidão e no final do segundo reinado essa abolição vai ser alcançada. O que acontece? A primeira lei, primeira mesmo, que tenta acabar com a escravidão é uma lei feita em 1831, que é uma lei que acaba com o tráfico de escravos, ou seja, não acaba com a escravidão dentro do Brasil, mas proíbe a chegada de novos escravos no país, tá? Só que essa lei de 1831 não funcionou muito, né? Não deu muito certo. E a lei de 1850 é que vai finalmente abolir esse tráfico de escravos, que é a Lei Eusébio de Queiroz, tá? Essa lei de 1831 ela não teve muito efeito, mas a lei de 1850 teve. Ela foi diminuindo o tráfico de escravizados, a chegada de novos escravos aqui no Brasil, certo?
Depois vai vir a lei do ventre livre, que é feita em 1871, que essa lei dizia que os filhos de escravos não seriam mais escravos, tá? Só que essa lei foi uma lei complicada, porque os filhos dos escravos, eles seriam livres só a partir dos 20 anos. Então, eles seriam explorados desde que nasciam até os 20 anos e depois seriam libertos. Então, foi uma lei que não teve muito efeito. Depois, em 1885, veio a Lei dos Sexagenários, que era uma lei que libertava os escravos a partir de 65 anos, que também foi uma lei que não teve muito efeito, porque muitos escravos não chegavam nos 65 anos. E a lei que veio finalmente acabar com a escravidão foi a Lei Áurea, no ano de 1888, tá? Que foi uma lei assinada pela princesa Isabel, filha do Dom Pedro II. O que acontece? Todas essas leis, elas foram fruto da luta de muitos políticos, muitos advogados, muitos jornalistas e também pela revolta, né, de vários escravos, pela formação de quilombos. O Brasil, ele foi o último país da América a abolir a escravidão, tá? O primeiro a abolir a escravidão foi em 1703, tá? 100 anos depois. Então, o Brasil não aboliu antes porque os proprietários rurais, os grandes fazendeiros, dependiam muito da mão de obra escrava e não queriam deixar que essa abolição acontecesse. Mas depois de muita luta, ela finalmente aconteceu no ano de 1888, tá? E no ano seguinte, à abolição da escravidão, o governo do Dom Pedro II vai entrar em crise, tá? E essa crise vai se relacionar também com a abolição da escravidão, porque os proprietários rurais, os fazendeiros, vão ficar contra o Dom Pedro II por ele ter permitido essa abolição. O Dom Pedro II também vai entrar numa briga com a Igreja Católica e vai entrar numa briga com o Exército. O Exército Brasileiro, o Exército Brasileiro se sentiu ofendido por o Dom Pedro II não ter melhorado os quartéis, não ter aumentado os salários, não ter melhorado a condição de trabalho do exército, principalmente após a Guerra do Paraguai, principalmente após eles terem vencido a Guerra do Paraguai. Então, Dom Pedro II ele vai estar brigado com vários setores da sociedade. E aí vai acabar que no ano de 1889, o exército, com apoio dos proprietários rurais, vai dar um golpe e vai tomar o poder no Brasil, acabando com o governo do Dom Pedro II, certo? E assim acaba o nosso período imperial, que tem 3 grandes fases, não esqueça. O primeiro reinado, que é o governo do Dom Pedro I, o período regencial, que é aquele período que a gente está esperando o Dom Pedro II crescer, e o terceiro período, que é o segundo reinado, que é o governo do Dom Pedro II. Certo, meus amores? Então é isso. Um beijo, até a próxima aula.